Voltamos ao tema Alcaraz. Voltamos ao tema Lohan aqui nesse vídeo. Você que acompanhou o vídeo anterior, que você pode até acessar clicando aqui em cima, viu a minha opinião inicial a respeito da venda do argentino para o Everton. Eu vou chamar de venda, né? Porque na verdade é um empréstimo com compromisso de compra. Então é praticamente uma venda, mas uma venda que não foi concretizada, que só será concretizada adiante se o atleta atingir determinadas metas. Vamos nos aprofundar um pouco no assunto depois de informações que eu apurei e até publiquei no meu blog no All Sport, que você está vendo aí o destaque, né? No sábado. Vamos falar um pouco mais sobre isso, para que você, torcedor do Flamengo, possa refletir a respeito, tá? A ideia é colocar aqui uma série de situações para que você possa pensar a respeito e formar a sua opinião sobre o que está acontecendo no clube. E tudo isso nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. O SofaScore é um aplicativo que não pode faltar no seu telefone celular. E você também pode acessá-lo pelo browser do seu computador. É só escrever lá na busca SofaScore e você vai encontrar, já coloca entre os favoritos. Mas no celular é muito bom você tê-lo, porque você acompanha em tempo real as competições, os times, os jogos que você tem interesse em acompanhar. Você pode acompanhar também outros esportes. Por exemplo, a NBA está pegando fogo. Você pode acompanhar toda a fase de classificação para os playoffs do basquete profissional americano pelo SofaScore. Eu, por exemplo, sigo o time que eu torço na NBA, que é o New York Knicks. Então, toda vez que o Knicks joga, eu fico sabendo, porque o SofaScore me avisa que vai começar o jogo em 30 minutos, me avisa que o jogo começou, que terminou o primeiro quarto, que começou o segundo, terminou o segundo, terceiro, até o final da partida, e depois me traz melhores momentos e muitas informações. E isso vale, claro, para o futebol. Você acompanha em tempo real os times que você quer acompanhar, as competições que te interessam. Por exemplo, eu acompanho sempre a Premier League, a Champions League, o Campeonato Italiano, o Espanhol. Então, quando sai um gol, alguma coisa, sempre sou informado ali pelo SofaScore na hora. Você fica atualizado em tempo real. Se você está ocupado fazendo outra coisa e não quer se desconectar do futebol, você seleciona o que você quer acompanhar. E claro, a qualquer momento você tem a possibilidade de acessar estatísticas, mapa de calor dos times, dos jogadores. É espetacular. Faça o download do aplicativo SofaScore, link na descrição do vídeo e também no QR Code que você pode visualizar na sua tela. SofaScore é parceiro do youtube.com.br Mauro César. Vamos lá, gente. Eu fui atrás de mais informações, não aqui no Brasil, não com fontes rubro-negras pura e simplesmente, mas também na Inglaterra. Conversei com alguns, li e reproduzi o que alguns colegas na Inglaterra publicaram e conversei com outros para entender como essa negociação chega ao noticiário lá em Liverpool, em Londres, na Inglaterra em geral. Bem, o Everton contrata o Alcaraz por empréstimo com compromisso de compra se ele atingir metas que lá na Inglaterra eles não se aprofundaram nisso, pelo menos até o momento, mas aqui no Brasil fala assim metas baixas, não oficialmente. O Flamengo não disse quantos jogos que ele tem que atingir, mas fala assim metas baixas, coisa de 7 jogos, algo em torno disso. É, e aí, o jogador é emprestado, se ele atingir essas metas, aí o Everton tem que comprá-lo. O valor que se comenta lá é parecido com o que se comenta aqui, em torno de 20 milhões de euros. O jogador custou pouco mais de 20 milhões de dólares, contando aí as comissões e tudo mais. Então, o valor pode até empatar, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, o que já é questionável. Vou explicar para vocês a situação. O Everton, na temporada passada, ele só não foi rebaixado por muito pouco, porque ele perdeu 8 pontos. Por quê? Por não ter digamos, seguido regiamente as regras do fair play financeiro, cometeu alguns equívocos financeiros, e isso gera perda de pontos lá na Inglaterra, na Europa em geral. Então o time perdeu 8 pontos, o time do Everton. Ainda assim conseguiu escapar do rebaixamento porque pontuou bastante para não ser rebaixado, mesmo com menos 8 pontos, certo? Nessa temporada, eu gravo esse vídeo na manhã de domingo, no sábado, o time venceu o Leicester por 4-0. O time voltou a ser treinado pelo David Moyes, que ficou muitos anos, cerca de 9, 10 anos à frente do clube, saiu, estava no West Ham, já está no Manchester United e tal, voltou o escocês, e o time está tentando se reorganizar. E o que acontece? Hoje o Everton, ele tem um novo dono, o dono da Roma comprou o Everton também, que é um americano, e o Everton, ele tenta se reestruturar. Conseguiu essa vitória, ficou um pouco mais distante da zona do rebaixamento, né? Estava 7 pontos à frente, agora abriu uma vantagem boa, mas a preocupação qual é? Não ferir o fair play financeiro. Porque, por exemplo, antes dessa rodada, se o Everton perdesse de novo 8 pontos, como aconteceu na temporada passada, ele entraria na zona de rebaixamento. Lá caem 3 times apenas. Aqui no Brasil são 4. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. As dívidas do clube são muito grandes, o clube está encalacrado. E está construído um estádio que pelas maquetes e pelas fotos e tudo, pelo que se esboça, vai ser um negócio espetacular. As margens do Rio Mersey em Liverpool, espetacular, mas um estádio custa muito dinheiro. São bilhões de reais aí investidos num campo de futebol, no estádio de futebol, e o clube está encalacrado em dívidas. Então, no meio disso tudo, o dono que comprou o clube, ele tem
que seguir as regras do fair play financeiro, ter muito cuidado e não pode correr o risco de repente, perder pontos novamente, como aconteceu na temporada passada, ainda antes de ele assumir o clube. Esse é um cenário. Então, o Flamengo, entenda bem, ele se submeteu à necessidade do Everton. Agora, eu preciso do jogador, eu preciso do Alcaraz. E por que que eu preciso? Um meia belga, Mangala, 26 anos, sofreu lesão de ligamento cruzado. Não joga mais nessa temporada. Então, eles perderam o meio-campista e precisavam de um outro jogador para a posição. E o Flamengo aceitou o empréstimo com compromisso de venda, de compra, no caso, por parte do Everton. Por quê? Porque o Everton não poderia agora fazer a aquisição do jogador. Se fizesse a aquisição do jogador, poderia começar a ter problemas com o fair play financeiro. E eles não querem correr esse risco. Então fizeram um acordo com o Flamengo. Eu compro o jogador, metas baixas, mas nesse momento eu não posso. E o Flamengo aceitou vender ou emprestar para depois vender o mais caro jogador de sua história dessa maneira. Aí tem detalhes que a gente não conhece ainda, as cláusulas do contrato. Ah, as metas são baixas, 7 jogos. Vamos imaginar, bate na madeira, não quero que isso aconteça com o rapaz, evidentemente, mas vamos imaginar que o Alcaraz sofra uma grave lesão no quarto jogo, quinto jogo, sexto jogo, antes da meta de 7 partidas. O Everton compra a si mesmo, espera ele se recuperar depois de um período longo, ou o Everton fala: olha, ele se machucou, não atingiu a meta, eu vou te devolver. O que acontece? O Flamengo tem uma cláusula que proteja disso? Não sabemos, porque o Flamengo não revela os detalhes do acordo. Outro ponto: o negócio foi anunciado na sexta-feira, cedo, né? Horas depois até da vitória sobre o Sampaio Corrêa, com boa atuação do Alcaraz e um gol. Terceiro gol dele pelo Flamengo, primeiro com bola rolando, ele jogou uma boa partida. Elogios do técnico Felipe Luiz na coletiva, fez elogios ao Alcaraz e depois foi anunciada a venda, horas depois ainda, na sexta-feira. Na imprensa da Inglaterra, e eu publiquei isso até no meu X, no meu antigo Twitter, veículos relevantes como a BBC, como o The Athletic, publicavam que o Everton considerava que o negócio não estava ainda fechado. E por que isso? Porque faltavam os exames médicos. Então o Flamengo também se precipitou ao anunciar um negócio que poderia voltar atrás. Claro que o risco era pequeno, mas não se faz isso. Você só anuncia a negociação quando ela está concretizada e o papel está assinado. Antes disso, não foi vendido, é uma possibilidade real, é um acordo verbal. E isso tem que ser muito bem tratado pela imprensa. Eu sempre tenho esse cuidado, você que me acompanha sabe disso, né? Eu nunca falo que o negócio está fechado porque volta atrás muitas vezes. Vê o caso do Claudinho agora com o Palmeiras. O Palmeiras contava já com o jogador, de repente a coisa não andou. O Flamengo já passou por isso em outras ocasiões. Então todo cuidado é pouco. Acho que o Flamengo já errou aí na comunicação. A comunicação foi precipitada. Não sei quem é o responsável por isso, mas errou. Deveriam ter esperado para sacramentar o negócio, ou então comunicar: está num processo de negociação, faltam os exames médicos e tal, mas já deram como negócio fechado. Então aí tem outro erro. E aí fica essa dúvida: e se o jogador se machuca, o que acontece? Não sabemos se haverá ou não uma cláusula que proteja o Flamengo dessa situação, que a gente torce para que não aconteça. Não estou nem entrando no mérito agora da discussão, por enquanto, do valor de mercado do Alcaraz e tudo mais, do quanto ele pode apresentar ao Flamengo, mas é um jogador jovem, completou no final do ano passado 22 anos, chegou ao Flamengo com 21 anos, participou de menos de 20 partidas, é muito pouco, ele não teve tantas chances. Tem gente que compara com o Luiz Henrique, que o Botafogo contratou. O Luiz Henrique jogou uma temporada inteira no Botafogo praticamente, é um jogador que chegou e foi logo titular, o Alcaraz não foi, teve troca de técnico, esse processo todo, então não dá para ficar fazendo esse tipo de comparação. E cada jogador, gente, é um jogador. Cada jogador leva mais ou menos tempo para se adaptar. O Luiz Henrique é brasileiro, jogava no Fluminense, no Rio de Janeiro, voltou para o Rio para jogar no Botafogo. Não tem muita adaptação, já conhece o ambiente, já conhece ali a cidade, o futebol que aqui é praticado. Não dá para comparar, como se o Alcaraz voltasse para a Argentina para jogar, não no Racing, onde ele foi revelado, mas de repente no São Lourenço, ou no Boca, ou no River, ou no Vélez, no Argentino Júnior, ele chegaria lá e jogaria com muito mais facilidade, que já estaria no seu habitat. É diferente. Então a comparação lá não tem pé nem cabeça, além das posições serem distintas. Cada time é um time e tudo mais. Mas enfim, o fato é que o Flamengo vende praticamente, empresta com compromisso de venda um jogador que poderia dar retorno técnico. Muita gente afirma: não joga nada e tudo. Gente, isso são. Não dá para levar a sério quem fala esse tipo de coisa, porque você fala com base em quê? O jogador teve poucas aparições, não teve muita oportunidade, o técnico mudou. Não dá para você saber disso. Ah, mas ele tem uma característica que não se encaixa com a do Felipe Luiz. Aí vem um outro ponto. O Abel Braga dizia, em 2019, todo mundo se lembra, que o Arrascaeta não tinha como jogar com o Bruno Henrique porque ocupava a mesma faixa do campo, lado esquerdo. Bem, sabemos o resto da história, né? É, o Flamengo, nenhum clube deve ser refém do modelo de jogo de um técnico, a não ser que esse técnico tenha se firmado, se consagrado com muitos títulos, com muito tempo de casa e adquirido esse poder. O Simeone, que foi técnico do Felipe Luiz no Atlético de Madrid, ele hoje tem esse poder, mas ele construiu isso como o Guardiola construiu no Manchester City e nos clubes por onde passou. Mesmo assim, você vai encontrar
exemplos de mudança, por exemplo, o Guardiola, ele quando sai da Espanha e ele vai para a Alemanha, muda muito a sua forma de ver o futebol, de preparar a sua equipe. O Bayern de Munique também era um time de velocidade, jogo aéreo, porque ele chegou a dizer sobre isso, está até no livro sobre ele, que ele aprende na Alemanha a lidar com outros elementos do jogo que não eram características do grande Barcelona que ele comandou e ganhou duas vezes o título europeu. Era um futebol diferente da Alemanha. Então ele acrescentou outros elementos. Tanto que ele pediu o Lewandowski, que jogava no Borussia Dortmund. Ele faz adaptações, ele adapta o time, ele muda a forma de jogar. E no próprio Manchester City, que não tinha um homem de presença física como o Haaland, ele pede o Haaland. E muita gente falava, e até fala, não, o Haaland não combina com o estilo de jogo do City. Não, o City se adapta ao Haaland e o Haaland se adapta ao City. Então, não concordo muito com essa ideia de que o modelo de jogo o jogador não se encaixa. O jogador pode sim se encaixar, é tarefa do técnico, no caso do Felipe Luiz, fazer com que um bom jogador como o Alcaraz entenda o que, que ele precisa, como ele pode ser aproveitado. E outra coisa, se o modelo de jogo é um determinado modelo, é importante ter jogadores, na minha opinião, não sei se você concorda, com diferentes características para que você possa modificar a forma de jogar de acordo com o cenário, com o jogo, com o momento, com a competição, joga em casa, joga fora, condição do gramado. Tem uma série de elementos no meio do caminho, então não dá para você jogar sempre da maneira que você quer. O Felipe Luiz gosta de um Flamengo pressionante, como ele diz, mas vai acontecer durante a temporada uma situação ou outra que ele vai ter que jogar de outra forma, como já houve na passada. O Flamengo perde um jogador expulso, o Bruno Henrique, no primeiro tempo do jogo semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians em São Paulo. E o que ocorreu? Ele põe uma linha de cinco, ele muda a forma de jogar. Então o cenário pode mudar. E ele sabe disso e ele sabe como fazer. Então, por que não insistir para que o Alcaraz se adapte ao time do Flamengo e possa ser um jogador que agregue? Ah, mas não vai ser titular absoluto. Gente, pouco importa. Agora, tem sentido você vender pelo preço que comprou ou por menos, dependendo aí da combinação de valores, metas e também câmbio, né? É um jogador jovem de 21 anos, promissor, com passagem pela Itália e pela Inglaterra. Vale a pena vender por o mesmo valor e, ao mesmo tempo, pagar 5 milhões de euros aproximadamente num jogador de 28 anos, ou seja, 6 anos mais velho, 6 anos e pouco mais velho, como o Juninho, que vem do Azerbaijão, do Karabakh. Pode o Juninho se transformar num jogador excelente. O novo Emerson Sheik, que também, quando chegou ao Brasil, ninguém conhecia direito e foi muitíssimo bem em diferentes clubes. Flamengo, Fluminense, Corinthians, entrou para a história do Fluminense, do Corinthians e do Flamengo, porque ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo, fez gol do título brasileiro pelo Fluminense e fez gol de título Libertadores, gols pelo Corinthians. E ninguém conhecia o Emerson Sheik. O Kleber Leite até que trouxe, de muitas contratações, mais de 100 que ele fez quando passou pelo Flamengo como dirigente, presidente, o vice de futebol, foi uma que ele acertou, né? Então pode ser que o Juninho seja um grande jogador, mas por enquanto ele ainda é uma incógnita e não foi barato. Então, por quê? Qual o critério? A gente pode questionar e deve questionar. Não é porque o José Boto chegou de Portugal com essa fama toda que a gente não vai questionar. Questionamos como já questionamos o Marcos Braz, como já questionamos o Landim e os seus antecessores também no carro, Rodrigo Caetano, na época do Bandeira de Melo, e por aí vai. Então, por quê? Qual o critério? Por que vender esse jogador dessa maneira? Aí eu trouxe a informação que está no meu blog, né? O Filipe Luiz, pelo que apurei, ou seja, é a informação que eu tenho e confio na fonte, não precisa alguém confirmar ou não, evidentemente, não estou preocupado com isso, não é assim que funciona. Teve uma conversa com ele, explicou que ele jogaria poucas vezes, que ele não seria titular do time, né, porque a forma dele jogar não seria compatível com o modelo de jogo dele, Felipe Luiz. E aí o jogador que não queria sair do Flamengo, queria ficar, chegou há pouco tempo, resolveu que o melhor era voltar para a Inglaterra. Então, é uma negociação confusa. Eu até entendo, já falei no outro vídeo, que você prefira recuperar o dinheiro e tal, porque o jogador não vai ser aproveitado. Não é uma questão financeira, eu só apurei junto a pessoas da parte financeira do Flamengo. Falou, não tem nada a ver com grana, é decisão técnica. Ou seja, no meu departamento tem nada com isso. Tradução. Foi o que me disseram, tá? Então, não é uma questão financeira, é uma questão meramente técnica, opção do treinador. Mas faz sentido você abrir mão desse jogador? Então, se você vai abrir mão desse jogador e se você está submetendo aquilo que o Everton quer, que é empréstimo, compromisso de compra posterior, porque ele não pode ferir o fair play financeiro da Inglaterra, que colocasse um algo mais. Olha, então eu vendo por 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, 28 milhões de euros, que o Flamengo conseguisse um lucro nessa negociação. E se o Flamengo conseguisse, por exemplo, 25 milhões de euros, digamos, agora grosso modo, custou 20, conseguiu 25. Esses 5 de diferença pagam o Karabakh, pagam o investimento feito no Juninho. E aí o Flamengo vende pelo mesmo valor. E até perguntei a um colega da imprensa inglesa: olha, o Everton nessa situação, com um jogador de meio campo contundido, precisando de um outro para reposição, se o Flamengo aperta um pouquinho, conseguiria mais dinheiro? O que que ele me respondeu? Ah, muito provavelmente sim. Eles precisam muito de um jogador para a posição. Enfim, essa é a situação. Tá? Eu discordo da maneira como está sendo feito e acho que a gente deve refletir e questionar, sim, se um time de futebol, por mais que o Felipe Luiz faça um bom trabalho, mas ainda é muito pouco tempo, é,
deve se adequar em 100% ao modelo de jogo do técnico. O modelo de jogo é fundamental, gente, desde que funcione. Mas ainda é muito cedo e acho que também cabe ao treinador potencializar e aproveitar jogadores jovens, no caso do Alcaraz, que podem ser úteis. E nisso também eu coloco o Lohan. A venda do Lohan por 8 milhões de euros, caso se concretize oficialmente, não foi ainda anunciado oficialmente que ele vai para o CSKA, era um absurdo. A venda do Lohan por 8 milhões de euros é um absurdo. É um jogador de 18 anos, que o Flamengo já teve sondagens no passado por valores bem superiores. O Flamengo nem quis conversar, porque não atingiram, não atingiu o que o Flamengo esperava. Certamente mais de 20, 30 bilhões de euros é o que se esperava lá atrás. Sempre foi visto como uma joia da base desde cedo. Esse garoto tem que ser trabalhado. Se ele precisa treinar mais, se empenhar mais, o Felipe Luiz mandou um recado para ele na coletiva depois de Flamengo 2, Sampaio Corrêa 0, que se faça esse trabalho, que se cobre dele, que façam com que ele entre nos eixos. Não existe nenhuma indicação, nenhuma informação de bastidor de que ele seja baladeiro, que bebe, nada disso. Garoto da comunidade da Cidade de Deus, um jovem, 18 anos, completou no meio do ano passado, com potencial, jogador forte fisicamente, com boa técnica, precisa de mais intensidade, sim, mas é preciso que ele seja cobrado e orientado. Você vai abrir mão do garoto por uma quantia que não é tão significativa no que é hoje o futebol brasileiro, 8 milhões. O Juninho, com 28 anos, 10 anos mais velho, custou 5, vindo do Karabag, gente, do Azerbaijão. Tem lógica isso? Acho um absurdo essa venda. Se o Flamengo não está matando cachorro a grito, por que vender dessa maneira por tão pouco? Né? Ou então tá bom, olha, me dá 10 milhões, eu te dou 50%, que equivale a 20. Se ele amanhã sair por 30, você ganha 15. Daria até para fazer um cálculo aqui rapidamente e pensar se vale a pena ou não, mas por esse valor, realmente, 80%, eu acho um absurdo vender o Lohan. E tem o percentual do Madureira, quer dizer, ainda tem isso. Nem fica esse dinheiro todo para o Flamengo. Péssimo negócio esse que o Flamengo encaminha com a equipe russa. Não dá para entender. E aí temos sim que questionar o diretor. O Boto, como questionaríamos o Marcos Braz, qualquer outro que tivesse no poder. Ora, bolas, não é porque o cara veio daqui ou dali, é amador ou profissional, que ele vai ser questionado nas suas decisões. O papel do torcedor e da imprensa também é esse: elogiar, criticar, questionar, faz parte. Correto? Então, acho que não tem o menor cabimento essa negociação do Lohan pelos números apresentados aí na mídia, os números que o Flamengo negocia com o CSKA de Moscou. É isso. Então, esse vídeo é para trazer algumas informações para você e provocar uma reflexão, que você pense, com base em todas as informações que eu te passei, pense nisso tudo. Veja se faz sentido essa negociação, veja se faz sentido isso que se desenha, né, nessa saída do Alcaraz e na saída também, né, encaminhada de Lohan para o futebol da Rússia. Enfim, acho que tem muita coisa para ser discutida aí, para ser refletida. Não é porque o Flamengo terminou bem o ano passado ganhando a Copa do Brasil e aponta com perspectivas interessantes para essa temporada. Esse vídeo é gravado antes de Botafogo e Flamengo pela Supercopa. Não é porque nesse momento, né, o torcedor está com boas perspectivas e animados, que a gente vai achar que está tudo certo, que nada pode ser questionado, que nada pode ser visto. Aliás, o Felipe Luiz gosta de centroavante, como o caso do Juninho, de movimentação, né? Jogador que se movimenta, que ataca o espaço. O Pedro é um homem mais de referência. Como é que vai ser quando o Pedro ficar bom da lesão? O Pedro não vai ser nunca um jogador com essa característica. Ele melhorou no jogo sem bola, na pressão, na saída de bola do adversário e tal, mas ele não é um jogador com essa característica. Como é que vai ser? O Flamengo vai fazer o quê? O que que o Felipe Luiz vai fazer com o Pedro? Vai negociar o Pedro também? Não. O Flamengo vai ter que fazer com que o Pedro se adapte ao time e o time se adapte a ele, porque é um atacante acima da média. Enfim, são coisas que servem aí para a gente pensar e a finalidade desse vídeo é a gente pensar. E um recado final, mais uma vez, não se iluda com as mentiras que são apresentadas a você por alguns segmentos da mídia, digamos assim, ou alguns personagens da mídia, tá? Vocês viram a história do Jorginho, eu falo desde o começo. O Jorginho só poderia ser. É o caso do Neymar. Fiz um vídeo até sobre os dois. Pode até clicar aqui em cima que você assiste. O Jorginho e o Neymar só poderiam deixar seus clubes se fossem liberados, rescindindo o contrato. Neymar rescindiu com o Al Hilal, foi para o Santos. Jorginho, o Arsenal não liberou e nem liberaria. Eu gravo esse vídeo antes de Arsenal e Manchester City, jogo desse domingo pela Premier League, né? Esse jogo vai acontecer. O Jorginho foi titular quarta-feira na Champions League contra o Girona. Pode ser que entre nessa partida, costumeiramente é utilizado, fez até gol no jogo da quarta-feira. Por que ele seria liberado sem custo para o Flamengo nesse momento? Agora, para a próxima temporada europeia, após a temporada europeia, no meio do ano, pode ser que aí termine o contrato. Se não renovar com o Arsenal, que existe a possibilidade de renovação, aí pode ser que o Flamengo consiga contratá-lo, mas ainda com a possibilidade de surgir aí um Oriente Médio, né, um Arábia Saudita, um Catar no caminho do Jorginho, anote isso, e de repente ele faz essa opção.
Ah, vai fazer um pré-contrato e tudo. Calma, não tem pré-contrato assinado. Estão vendendo para você uma outra lenda. Se assinar um pré-contrato, aí sim, aí teremos notícia. Agora, pretende assinar, e o que eu falei o tempo todo, o Jorginho nunca se. O Jorginho não. Os dirigentes do Flamengo, em momento algum, se reuniram com o agente que cuida da carreira do Jorginho. Tiveram reuniões com o intermediário, um outro agente, outro empresário que tentava ali ou tenta viabilizar algum negócio. Essa foi a informação que eu trouxe. Tem gente que não conseguiu entender. Ah, você disse que não teve reunião. Não falei que não teve reunião do Rio de Janeiro. Eu falei que não houve reunião com quem decide a carreira dele, que estava lá na Espanha, com ele, em Girona, na quarta-feira, durante o jogo entre o Girona e o Arsenal pela Liga dos Campeões. Essa foi a informação e aí os fatos comprovam. Tá? Agora, se você prefere ser enganado, não vem aqui no canal, não. Você vai encontrar outros espaços aí onde você pode ser iludido o tempo todo com mentira e caça-clique para fazer com que você gere audiência para aqueles que só querem te engambelar. Esse vídeo tem o apoio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo, também no QR Code que você visualiza na tela. Você encontra Juninho, você encontra Jorginho, você encontra Alcaraz, você encontra Lohan, você encontra Everton, você encontra Karabag, Flamengo, você encontra Girona, tudo que eu citei aqui, jogadores, times Arsenal, você encontra tudo sobre esses times, estatísticas, mapa de calor, tudo sobre esses jogadores também no SofaScore. O download, repito, no link na descrição do vídeo ou no QR Code que está na sua tela. Bem, gravo esse vídeo ainda no começo do domingo. E depois de Botafogo e Flamengo, jogo das 4 da tarde em Belém do Pará, Supercopa do Brasil, por volta ali de 6 e pouco da tarde, né? Teremos a live aqui no canal, eu conto com a sua audiência. Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Você participa do Clube de Vantagens da S1 Live, concorre toda segunda-feira no Na Área, a uma camisa oficial na área, a live da qual participo segundas e sextas às 11 da manhã com a Alain Birman e André Rocha. E na edição de segunda-feira tem o sorteio de camisa oficial. Você também pode participar do bolão e pode faturar no bolão da S1 Live. Mas para tudo isso, tem que participar do Clube de Vantagens. Aproveite e faça a inscrição no canal S1 Live no YouTube. Todo dia tem live, todo dia tem conteúdo para você. Tenho certeza que vai gostar. Também destaco aqui nos links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o clube de membros, para o meu curso online de jornalismo esportivo, para o meu blog no All Sport, onde escrevo sobre esse assunto Alcaraz, e também para o Uso 360, que traz o Eu Odeio a Data FIFA, camiseta e caneca. Você pode adquirir com o desconto Data FIFA, que te dá aí um precinho melhor. E também o cupom Mauro César para você comprar com desconto qualquer produto no site Uso 360, que é o nosso parceiro. Dê uma navegada que você vai gostar, tem muita coisa boa por lá. Canecas, camisetas, tem de rock and roll, futebol, Live Soft Open, tem aqui do canal. É bacana, vale a pena. É isso, pessoal. Então, você que está assistindo o vídeo ainda antes de Botafogo e Flamengo, ou até durante ou no intervalo, né? Volte aqui ao canal. Depois do jogo, 6 e pouco da tarde, estaremos aqui conversando sobre essa partida da Supercopa do Brasil, Botafogo e Flamengo em Belém do Pará. Saudações!